Bom dia, meu nome é Khaled, eu sou advogado criminal, professor de direito penal e estou fazendo alguns vídeos para auxiliar pessoas que têm dificuldade em compreender o dia a dia do condenado. Geralmente as pessoas me ligam perguntando, professor, o meu filho é reincidente, ou eles falam até brincando, residente no artigo. Então, essa é uma continuação do vídeo de ontem. Eu estou gravando hoje ainda mesmo, mas esse vídeo vai ser postado na segunda-feira. E faltou falar sobre reincidência específica e genérica. Vamos lá. O que é reincidência genérica? É quando o agente comete um crime, é condenado, e depois ele comete um novo crime antes de passar 5 anos e não é da mesma natureza. Por exemplo, ele é preso por estelionato, é condenado, ser transitado julgado, e antes de completar os 5 anos, ele comete um crime, vamos lá, de estupro. São dois crimes totalmente diferentes. Ele é reincidente genérico. Para a lei, tanto faz. E específico é quando ele comete, por exemplo, um furto, é condenado, e depois ele é condenado num outro furto. Ou ele comete um novo furto e é condenado, ele é reincidente específico. Qual a diferença? Tecnicamente, muito grande. Nós vamos ver isso na concessão do benefício do livramento condicional, quando a gente comete crime hediondo. Já vou explicar já já. Então, vamos lá. O agente cometeu um crime hoje, foi condenado, com sentença transitada e julgado, e antes de completar 5 anos dessa condenação, ele comete um novo crime. Ele é reincidente. Ok? Quais são as consequências? Primeiro, é um agravante. O juiz, no artigo 68 do Código Penal, quando ele vai dar a sentença penal condenatória, ele tem que seguir 3 fases. A primeira, o artigo 59, ele vê as circunstâncias judiciais sobre a culpabilidade, antecedentes, consequências do crime, reprobabilidade, conduta da vítima e comportamento da vítima e por aí vai. Ali ele aplica a pena base. Depois, na segunda fase, ele vai ver se tem circunstâncias atenuantes ou agravantes. A agravante está prevista no artigo 65, se eu não me engano, 1, e é uma agravante preponderante. O que é isso? Ela se prevalece acima das outras. Então, se você tem uma atenuante simples e uma agravante de reincidência, a agravante prepondera. A outra preponderante atenuante, a preponderante é a minoridade absoluta, a relativa, de menor de 21 anos. Então, se o agente é menor de 21 anos, é uma atenuante, e ele é reincidente, o juiz pode compensar uma com a outra e anular as duas. Ok? E, na terceira fase, ele vê as causas de aumento e diminuição de pena. Por exemplo, tentativa de roubo ou de furto, a pena é reduzida. É nesta terceira fase que o juiz vai reduzir a pena. Ok? Roubo qualificado, ele tem a causa de aumento de 1 a 2 terços, ou de 2 terços até a metade, se for a nova lei lá do inciso 2, letra A, se não me engano, aí ele aumenta a pena. Certo? E quais consequências fará essa, professor? No livramento condicional, eu até marquei aqui o que é livramento condicional. É um incidente de execução penal, onde o reeducando tem a sua pena antecipada. Ele sai em liberdade antecipada. Ele não termina de cumprir a pena e consegue a liberdade. E tem alguns requisitos para o livramento condicional. No artigo 83 está lá previsto o seguinte, inciso 1. Se o agente for primário, ele só cumpre mais de um terço da pena e já tem direito a livramento condicional. Se ele for reincidente, olha aí, a reincidência já entrando. No inciso 2, está lá, mais de metade da pena se ele for reincidente. Então, um exemplo técnico, fático, se o agente é condenado a 6 anos, for primário, ele cumpre só um terço, que é 2 anos, e já tem direito a livramento condicional. Se ele for reincidente, ele tem que cumprir mais de 3 anos. 3 anos e 1 dia, por exemplo. Você vê a diferença. Aí vem o inciso 5. Ele foi modificado agora, há pouco tempo, ele foi acrescentado agora. Ele diz o seguinte, o agente, se for reincidente, se ele for condenado, aliás, se ele for condenado em crime hediondo e não for reincidente específico, ele tem que cumprir mais de 2 terços da pena. Não é mole não. Então vamos lá, o agente é condenado por tráfico de drogas, que é um crime equiparado a hediondo, a 6 anos de prisão. Ele tem que cumprir mais de 2 terços da pena, tem que cumprir no mínimo 4 anos e 1 dia para ter direito ao livramento condicional. Professor, e se ele for reincidente específico, aí que entra a reincidência específica. Ou seja, ele foi anteriormente condenado por um crime, não precisa ser o mesmo crime, tá? É da mesma natureza, crime hediondo.
Se ele foi condenado num crime anterior hediondo e agora é condenado de novo a 6 anos num crime hediondo, ele não tem direito a livramento condicional. Você vê como a reincidência ela pega pesado. A diferença de reincidência para antecedentes criminais é o que eu falei na aula anterior. O agente, se ele tem antecedentes, se ele já está condenado, antecedente o que é? É o agente que tem uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, ou seja, já tem condenação definitiva, só que esta condenação não serve para reincidência, porque já passou 5 anos. Então é maus antecedentes. E aonde que era aplicado o mau antecedente? Lá no artigo 59 do Código Penal, quando o juiz vai definir a pena base. E a reincidência vem na segunda fase, uma agravante. Isso para deixar bem claro. Antigamente, só de você ter processos em andamento já falavam-se mal antecedentes. Com a Constituição de 88, a condenação tem que ser definitiva, porque nós temos a presunção de não culpabilidade ou a presunção de inocência. O Código Penal, na reforma de 84, ele tomou cuidado de falar quando o agente for reincidente ou não reincidente. Ele não fala o agente primário. Porque, como eu expliquei, tem 2 tipos de primário. O primário, tecnicamente primário, e quem é primário absoluto. Primário absoluto é aquele que nunca cometeu crime, nunca foi condenado por nenhum crime. Tecnicamente primário é aquele que já foi condenado por um crime anterior, com sentença transitada de julgado, mas não gera reincidência, só maus antecedentes. Esse é tecnicamente primário. Tá bom? Espero ter ajudado a todos. Um bom dia a todos, uma boa semana. Se você gostou, curta no meu canal, assine, se inscreva no meu canal no YouTube, compartilhe. Espero estar ajudando principalmente as pessoas aí dos grupos aí de mulheres de presos, lá de Potim, de Presidente Prudente também que tem me ligado, de Mongaguá também muita gente me liga. São pessoas que vão no fim de semana visitar os entes queridos e ficam discutindo no ônibus se meu marido tem direito a isso ou aquilo. Não deu tempo de eu falar da lei de 1/6, vou falar mais rapidamente. Quem não é condenado em crime hediondo tem direito à progressão de regime se cumprido 1/6 da pena. Agora, se ele for condenado em crime hediondo, ele tem que cumprir 2/5 da pena. Aí entra a reincidência. Se ele for reincidente em qualquer crime, não precisa ser específico, condenado no furto, é reincidente e comete um crime hediondo, ele tem que cumprir 3/5 da pena. Então, a reincidência aí altera a vida do preso substancialmente, tá bom? Um bom dia a todos, Deus abençoe a todos.